Olá para você, está começando o Câmara Debate, trazendo temas relevantes, e hoje a gente fala sobre Novembro Azul, mês dedicado à prevenção contra o câncer de próstata, e trazendo também entrevistados muito relevantes e importantes para debater esse tema que é sempre destacado no mês de novembro. Aqui no estúdio eu estou com o oncologista Leonardo Santos Mundim. Tudo bem, doutor? Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui para a gente discutir esse tema de relevância, né? Com certeza. Para o Brasil, para o mundo, né? Que é o câncer, especialmente o câncer de próstata, saúde masculina, né? Estou muito feliz de estar aqui. E além do doutor Leonardo, a gente também tem a presença dos vereadores Odair José, que é presidente da Comissão de Políticas Públicas de Prevenção, Combate e Enfrentamento ao Câncer. Obrigado pela participação, vereador. Olá, eu que agradeço a todos vocês, o doutor que aqui está. É um mês muito importante, né, de conscientização no câncer de próstata. A gente sabe aí que é um segundo câncer que mais mata os homens no mundo, vamos dizer, o mundo. Então nós estamos aqui para fazer essa conscientização que o homem tem que se cuidar e o câncer com prevenção ele vai trazer com certeza a cura imediata. É isso aí. E além do vereador Odair José, temos também o vereador Luiz Eduardo Dudu, que é relator da comissão. Obrigado pela participação, vereador. Salatiel, muito obrigado pela oportunidade, doutor Leonardo, vereador Odair José. Me sinto honrado estando nessa casa falando sobre um tema de tamanha relevância, né? Nós precisamos desconstruir o cultural hábito de procrastinação do gênero masculino quando se fala de prevenção, quando se fala de cuidados em relação à saúde, né? O câncer mata, mas ele pode ser evitado. E nós, enquanto comissão, enquanto parlamentares, enquanto seres humanos, temos essa missão, salvarmos vidas, orientarmos pessoas, né? E nesse sentido contribuir para manter a vida da humanidade, principalmente quando nós falamos então do gênero masculino, que tem morrido aí há mais ou menos uns 7 anos a menos, né? Vou corrigir minha fala. Morre pelo menos com 7 anos menos que o público feminino. Sim. Então, é essa a colocação que eu quero fazer. Nós precisamos mudar isso. Está em nossas mãos esse poder. É isso aí. E a gente vai começar esse bate-papo pegando até gancho do vereador Dudu, tendo essa missão de desconstruir, né? Para o homem ter mais essa vontade de ir ao médico, se cuidar melhor, né? E eu já começo já te perguntando isso, tá, doutor? Por que o homem tem essa questão de demorar ir ao médico, de fazer consultas, de ter o diagnóstico precoce? Realmente, isso é uma tendência que a gente vê e acredito que é multifatorial, mas ainda tem uma base muito cultural. Isso não só quando a gente fala em câncer de próstata, em saúde masculina, na questão urológica. O homem, de fato, ele demora muito mais para procurar qualquer tipo de atendimento em relação à saúde do que a mulher. Eu acho que é um pouco cultural por conta de resistência. Talvez o homem ainda tenha muito aquilo de segurar até o último instante, de resistir. A mulher ela tem uma consciência muito mais durante o crescimento, né, durante todo o desenvolvimento como mulher, né, tem o costume de ir na ginecologista, de fazer o preventivo, já o homem não. Então eu acho que é muito em relação à cultura e também envolve um pouco de tabu, né? Talvez alguns homens ainda veem certa dificuldade em acessar o serviço de saúde, apesar de que a gente tem avançado muito, especialmente na nossa cidade, né? Na nossa região, mas acredito que ainda também tem muita questão do tabu e existe muito aquela questão de que existe certa negação, porque existe aquele ditado, quem procura acha, né? E esse quem procura acha, eu acho que cria uma cultura, talvez, de medo. Em consequência vem o medo, né, exatamente. E quando às vezes acham que poderia ter sido encontrado mais cedo, acaba que é encontrado num estágio mais avançado. Certo. Então, os vereadores aqui, eu queria saber dos senhores como que está essa questão de políticas públicas em relação
ao enfrentamento, ao combate ao câncer e, né, principalmente ao câncer de próstata? Olha, o vereador Dudu, né, relator, eu como presidente, né, Dudu, graças a Deus nós tivemos várias audiências na Câmara Municipal, né, audiência no Estado, com o deputado Elismar Prado, né, onde o Elton hoje é o presidente da Comissão do Câncer Nacional, e o deputado estadual Elismar Prado, né, que é presidente da Comissão Estadual. Então nós tivemos vários debates com várias pessoas. E Vossa Excelência é presidente local. E eu como presidente, né, o Dudu foi presidente na passada e agora eu assumi como presidente, né, e a gente vê a importância, né, dessas campanhas que são feitas hoje, Outubro Rosa, que é da mulher, o, né, Novembro Azul, que eu acho que essa Novembro Azul veio muito bom para trazer o homem mais perto, né, para fazer essa prevenção, para pegar esse diagnóstico, porque a gente vê assim, o câncer, quando você vai lá e faz diagnóstico e pega no começo, a chance de cura, se eu não me engano, o doutor Leonardo pode falar melhor, é 95% chance de cura. Eu falo para o propriedade, que meu pai, né, teve câncer de próstata com 62 anos, como nós fomos diagnosticados naquele momento, né, fez a cirurgia, hoje está com 82 anos, né, graças a Deus, o médico falou, só pode acontecer outra coisa, mas nesse aí acabou. Então, assim, é porque, e nós homens, temos, igual o doutor Leonardo falou, o homem ele é mais vaidoso, ele tem o machismo, né, eu vou falar por mim, recentemente, eu procurei um médico, porque como meu pai teve relato, eu senti algumas coisas anormal. Estava resistente, vereador, ou não? Vou te falar, viu? Dispensa o comentário, mas eu fui no doutor e a gente fica meio constrangido, sim, doutor Leonardo sabe o que eu estou falando. Claro, para o homem é muito difícil, porque a gente vê isso numa criação de machismo mesmo. Sim. Então, né, para a gente procurar um médico, como você falou, em qualquer doença, o homem ele só vai realmente quando o caso já está passado. E isso que é o perigo. Então, assim, graças a Deus, fui bem atendido, um profissional excelente, fez o que tinha que ter feito e, graças a Deus, saí de lá tranquilo. Então, a gente convida, e esse Novembro Azul é muito importante. Eu acho mais importante quando tem vocês também, a imprensa, os médicos, que traz esse tema tão importante, relevante para o homem, que o homem tem que se cuidar. E nós vivemos num país hoje, num mundo que hoje é correria, mas a gente tem que tirar esse tempo de prevenção, de prevenir, não só o câncer, qualquer outro tipo de doença, que quando ela é acolhida no começo, a chance é real. Então é muito importante esse debate que nós estamos fazendo aqui hoje, e eu espero que a gente vai atingir esses homens, que traga isso para o médico, que faz a sua prevenção, porque nós sabemos, né, igual o senhor falou, o câncer, quem procura, acha e né? Tem cura. Então vamos, né, manter essa conscientização, essas campanhas públicas, nós, né, vereador, como vereador na comissão, a gente tenta levar nesse momento, essas campanhas para o povo, realmente, igual nós estamos com as carretas de câncer aqui em Uberlândia, muito importante. E falo também, doutor, que muitas das vezes a gente conversa com o pessoal lá fora, e a pessoa não tem condição. E as informações, às vezes, não chega até essas pessoas. E nós, como homem público, nós devemos fazer essas campanhas junto com vocês, doutor, com a imprensa, que tem que chegar. E é muito importante. Eu acho que esse debate aqui está sendo um dos debates mais importantes que eu estou participando, hoje sendo vereador, e eu vejo a importância dessas prevenção, que a prevenção, para mim, ela é primordial e ela que salva vidas. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E é necessário falar o tempo todo, né, vereador Dudu? Sim, Salatiel, complementando aqui a fala do vereador, muito bem colocada, nós precisamos levar a informação. Como jornalistas que somos, eu e você, nós sabemos que a informação empodera. E o pessoal que recebe agora essa informação, que nos acompanha, que assiste esse debate, muitas vezes não estava sabendo disso ou aquilo, ouve nós aqui falando sobre isso e de repente repassa essa informação. Eu quero voltar um pouquinho, doutor, quando nós falávamos, já no início eu falei sobre a cultural mania de postergar, de procrastinar. Não, semana que vem eu vou, mês que vem eu vou. Mas nós temos então, pode até ser um ponto de vista subjetivo, né? Pode ser um ponto de vista pessoal meu, mas o que eu vejo? Nós temos dois grupos dentro do gênero masculino. Um grupo que diz, né, que médico que nada, sou homem, isso é besteira, isso é moleza, isso é frescura, tem nada não, tô bom, sou homem. E, por outro lado, já temos outros grupos que, por mais que queiram ir ao médico se cuidar, tem que trabalhar para prover o alimento, para cuidar da família, teria que faltar ao trabalho para poder fazer um exame, para poder ir ao médico. Então, é aí que entra o que nós chamamos de políticas públicas, quando nós unimos o poder público, unimos o empresariado local, terceiro setor, sociedade civil de um modo geral, porque empresariado de Uberlândia, empresariado do Brasil,
Precisa-se incentivar o seu corpo de trabalhadores a fazerem exames. Incentive o seu trabalhador a sair mais cedo, libere mais cedo. Reconheça essa necessidade, porque o seu trabalhador vai ficar 1 mês, 2, 3, 1 ano postergando, podendo estar com câncer, podendo ter a sua vida salva e pode perder a vida porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que fazer compras, ele tinha que correr, ele tinha que buscar menino na escola, ele tinha que fazer N coisas. Então, o que nós pudermos fazer para desconstruir a cultural ideia de que homem que é homem é forte, homem que é homem é aguentador, homem que é homem não reclama disso, homem que é homem não chora. Homem chora, homem sofre, homem morre, homem desenvolve câncer. O Novembro Azul é muito mais que uma simbologia, é muito mais que uma campanha publicitária. É um alerta, é um pedido de socorro para muitos homens que ainda vão morrer de câncer. Então está nas nossas mãos desconstruir a ideia de que quem vai ao médico é a mulherzinha, quem vai ao médico é fraquinho, quem reclama de dor é mulherzinha, quem reclama de dor não é homem, porque todos nós somos humanos e estamos suscetíveis ao câncer, infelizmente. Ótima fala, se vereador. você permite, aproveitando Sim, por favor. o vereador Dudu, o doutor Leonardo que está aqui, e o tanto que é dolorido essa doença quando ela é constatada numa família. Ela destrói um lar. Eu falo para vocês com propriedade, você fica sem norte, né? E eu posso falar ainda que o ano passado eu perdi um assessor com câncer de próstata, o senhor Walter, que era assessor meu, né? E foi, a hora que foi fazer o diagnóstico já estava avançado. Então é isso que nós estamos falando aqui, ó, se previne antes, conseguiria ter essa cura, né? Então a gente diz assim, eu quero dizer, é uma doença, gente, que a gente passa para a população, para quem sabe o que eu estou falando, é uma doença que realmente ela entra dentro de uma família e ela devassa, ela é muito triste e é um trabalho depois para você tratar, é muito dolorido para o paciente e a família sofre junto. Entendeu? Então, assim, é muito importante esse Novembro Azul, essas conscientização do câncer, que nós podemos levar mais adiante. Fico feliz, porque de uns anos para cá, doutor Leonardo, isso avançou, a população já está entendendo, né? Eu conversei com o médico que eu fui falar, e hoje, praticamente, a procura de homens para fazer o diagnóstico hoje aumentou. É sinal que as campanhas estão fluindo no nosso país e as coisas estão indo, e o homem está começando a se atentar, porque a vida é importante. Né? E é uma doença que tem cura quando ela é pega no começo. No começo, precocemente, né? Precocemente. Doutor, vamos falar de sintomas, né? A gente está falando aí do câncer, né, que tem aumentado, que o homem tem que se prevenir, mas quais são os primeiros sinais? Né? O que o homem começa a sentir ali quando começa a ter esse câncer de próstata? Esse é um aspecto interessante que a gente deve discutir, porque de forma ideal, especialmente quando a gente fala em câncer de próstata, eu quero diagnosticar esse câncer da forma mais precoce possível. E realmente, às vezes a gente tem o paciente que tem acesso, né, ao sistema e não quer, igual o Dudu falou, prevenir, e às vezes a gente tem uma população, um homem que quer realmente fazer a prevenção e não tem o acesso. Então isso, através das políticas, desde a empresa, do núcleo familiar, a gente tem que conscientizar. Porque o câncer de próstata, no início, ele é assintomático, ele não produz sintoma. E, idealmente, talvez o melhor momento para a gente fazer esse diagnóstico é ainda quando a doença está sem sintomas, que é quando a chance de cura é maior. Sim. Nisso a gente tem aquela dificuldade que a gente colocou no início. Muitos homens não vão procurar o serviço de saúde porque não tem sintoma. Então, o Novembro Azul vem até com esse objetivo, acho que antes de mais nada educacional. Sim, né? Um alerta. Com alerta junto com a imprensa, demais meios de comunicação, e quando o tumor já está um pouco mais localmente avançado ali na próstata, como que ele pode se manifestar? A gente ainda tem homens que diagnosticam dessa forma. Geralmente o homem constata uma dificuldade para manter a micção, fazer o xixi, uma dificuldade de manter o jato urinário, ele começa a ter a urina presa,
Em alguns casos, ele pode passar a ter até sangramento ali junto com a urina. Esses casos seriam os mais avançados ou não? Nesses casos, o tumor ele já está pelo menos ali na próstata, mas localmente avançado. Certo. Já está comprometendo talvez a uretra, talvez a vesícula seminal. Então, assim, já é um quadro que pelo menos ali, talvez ele não foi para outro órgão ainda, mas pelo menos ali no aparelho gênito-urinário, ele já pode estar um pouco mais avançado. E no outro espectro, a gente pode ter o homem que diagnostica até com uma doença ainda mais avançada. Às vezes ele começa a ter dor óssea, uma dor que antes ele não tinha, que não passa com remédios simples, a dipirona, novalgina do dia a dia, vai se investigar. Às vezes ele diagnostica esse tumor já quando ele está avançado em outros órgãos como o osso, por exemplo. Sim. Mas a gente tem que atentar mais aos sintomas urinários. Doutor, desculpe interrompê-lo. Quando o senhor fala essa dor óssea, esse material, seria provavelmente um material já metastático Já no osso, metastático, né? isso. Tendo como Então, origem lá na próstata, isso. porém a evolução da doença é tamanha que já alcançou um osso. Exatamente. E através do material secundário, no caso o material metastático, Isso. tem-se a A constatação. gente acha o tumor na É próstata. muito triste. E a gente ainda tem caso que diagnostica dessa forma. Sim. Muito nesse cenário que você citou. Às vezes o indivíduo, o trabalhador tem uma dor Sim. que inicialmente passa com um remédio que ele compra na farmácia. No primeiro momento não prejudica ele a trabalhar, mas isso vai se perpetuando, vai se intensificando até que chega um ponto que às vezes não consegue sair da cama. Aí a gente começa a investigar aquele sintoma, a gente pode, em alguns casos, achar um câncer já mais avançado. Infelizmente acontece. Doutor, talvez o senhor não tenha esses dados aqui, mas eu arrisco perguntar o seguinte: diante de uma situação como essa, o que infelizmente, Caritel, né? Falei errado seu nome, eu acho. Caritel. Então, Caritel, doutor Odair, nessa situação, o senhor tem aí um percentual de vidas que conseguem ser salvas, porque considerando que descobriu a doença já com material metastático secundário evoluído, imaginemos então que o material primário, né, o foco da doença já esteja praticamente fora de controle. Tem alguma possibilidade de alguém nessa circunstância Nesse ainda estágio, conseguir, né? nesse estágio, Sim. conseguir a vida salva ainda, doutor? Não, Tem um assim, percentual de Hoje, salvamento? felizmente, com os avanços que a gente tem tido na medicina, mesmo o paciente que diagnostica um câncer de próstata mais avançado, ele consegue hoje viver bem, viver por um período maior e ter uma qualidade de vida. Mas é um tratamento que, da mesma forma, se torna mais complexo também, Sim. que vai envolver muitas das vezes quimioterapia, medicamentos, a radioterapia e talvez até outras modalidades terapêuticas. E da mesma forma o paciente ele pode estar mais fragilizado, então o tratamento que ele suportaria para uma doença inicial com uma condição melhor, ele chega mais fragilizado, ele Sim. pode ter efeitos mais deletérios, pode talvez nem suportar um tratamento mais agressivo. Então, mesmo a gente tendo avanços hoje na medicina, a gente diagnosticando nessa situação ainda é um algoritmo mais complexo. E assim, de qualquer forma, o tratamento seria para produzir a remissão da doença, né? Um controle. Sim. Cada indivíduo, cada paciente, ele vai ter uma resposta variada, né, em decorrência disso, mas de forma geral se torna um tratamento mais complicado. Igual vocês citaram, não só para o indivíduo, né, mas para a família também, que isso é um ponto interessante na oncologia, que o núcleo, né, seja família, amigo, trabalho, mas especialmente a família adoece junto. Então se torna um algoritmo mais complicado nesse cenário mais Doutor, avançado. que fatores podem ou não favorecer essa recuperação desse paciente que já está evoluído? Comorbidade, Sim, fator emocional, família? Fator emocional pesa, isso é de forma geral, como o paciente encara a doença, desde uma doença inicial até uma doença mais avançada, é um fator imperativo. O paciente que, digamos assim, se entrega, né? A psicologia consegue descrever isso melhor para a gente, ele tende a ter resultados talvez inferiores, tende a ter efeitos colaterais mais exuberantes com o tratamento,
outras comorbidades, outros problemas de saúde pesam também. Por exemplo, quem tem uma doença já, a gente estava citando no início, uma doença cardíaca, né? Ele pode também ter um tratamento mais complicado, porque se somam ali os sintomas da doença que ele já tinha junto com os efeitos indiretos do meu tratamento oncológico. Esse paciente talvez ele não pode suportar tão bem, a idade também, mesmo a gente estando vivendo mais hoje, vivendo melhor, invariavelmente pelo peso da medicação, talvez o paciente idoso, eu tenho que ter um olhar mais individualizado para ele. E falando em família, que a gente estava comentando também, outro pilar que é muito importante é suporte social. O paciente que não tem suporte familiar, social, ele tende a ter talvez um desfecho inferior. Sim. Que ele é um paciente que vai ter mais efeitos colaterais, não vai ter talvez quem o ajude, quem o auxilie, a quem recorrer, né? Sim. Então esses são todos pilares que influenciam nessa programação do tratamento. E o paciente com doença avançada sofre, especialmente, né? Ele sofre influência de todas essas esferas. Doutor, só tirando uma dúvida também, uma pergunta para o senhor. O senhor falou que pode diagnosticar essa doença no jato urinário e tudo. Eu ouvi falar, vou fazer essa pergunta para o senhor, né, que o senhor vai me responder. Quando a pessoa também tem um intestino preso, isso pode também já dar um sinal do câncer de próstata? Pode vir com algum sinal para o futuro? O intestino preso, especialmente naquele indivíduo que já tinha o intestino funcionando normalmente, é um sintoma que tem que ser avaliado. Se você pegar a próstata está próxima ali, de bexiga, reto, e um tumor mais avançado, ele de fato ele pode comprometer ali o reto, pode produzir alguma alteração no hábito intestinal desse indivíduo, mas independente se a gente não pensar em próstata, esse intestino preso, ele pode sinalizar outras doenças, por exemplo, o próprio câncer de intestino. Então é um sintoma que tem que ser valorizado. Eu conheço uma pessoa que ele fala que vai na semana, uma vez por semana. Sim. Aí eu fico imaginando, a pessoa alimenta, uma, duas vezes, eu tô falando, é a realidade. Aí eu falei, rapaz, procura, vai ver que você não é normal. Sim, porque você almoça, você janta, você lancha e tudo, e você entendeu? Então, por isso que eu tô fazendo essa pergunta para o senhor, se isso pode, então além pode ser o intestino, né, que é o câncer de intestino, mas pode afetar também o câncer de próstata também. Sim, mas assim, dessa forma, o intestino é interessante porque nosso trato gastrointestinal, né, ele recebe influência de todos os sistemas possíveis, né? Você vê, quando você está um pouco mais aflito, quando você está um pouco mais preocupado, né? Você já tem você já sofre. Talvez tem pacientes que ficam com o hábito mais acelerado, outros prendem, né? Sim. Então sempre é um sintoma que tem que ser buscado uma orientação e de forma de paciente para paciente, né, buscado as causas. Sim. Às vezes uma alteração de tireoide pode produzir uma alteração no intestino. Nem tudo, felizmente, a gente coloca que vai ser um diagnóstico tão complexo igual ao câncer, mas com certeza merece uma investigação. E outra pergunta também, que é interessante, fazer essa pergunta para o senhor, qual que é assim, o tratamento mais certo? O PSA, ele é fundamental ou só acha que ainda o de Tóquio é o mais primordial para o diagnóstico do câncer? Só explica pra gente o que é PSA, tá? Explica para nós o que é o PSA, porque você sabe que geralmente hoje usa o PSA para diagnosticar se está alto, se está elevado, né? Isso. Ou não. E tem o de toque. Então a maioria dos homens, a gente vê o receio, eu vou no médico, o cara vai fazer um exame de toque, né? Que é o mais popular. Quando eu fui agora com 3 meses, com esse problema que eu fiquei meio assustado, aí eu fui ver, até tem que ser verdadeiro aqui, era hemorroida, tô tratando, né? Mas eu me preocupei, falei, gente, aí eu já lembrei do meu pai, lembrei do assessor, falei, não, tem um histórico na família, aí eu cheguei, até um fato que eu cheguei na minha esposa, falei assim, bem, você não conhece um urologista, um médico, tem um colega meu que tá precisando, e por Deus, eu falei isso com ela, né? Ela falou, tem, que ela procura médico, né, e tal, eu fiquei calado, aí eu ia no banheiro, tá esquisito, né? Aí chegou um dia que eu falei, não, vou contar.
Pô, eu faço parte de uma comissão, sou presidente da comissão do Sim. câncer, eu passo para as pessoas, né, buscar o tratamento e eu não. Aí eu cheguei nela e falei, então é pra você, dona Fé, é pra mim, que vergonha é essa? Eu faço para nós mulheres, você acha que é fácil, que a gente faz todo ano. Não, nós vamos marcar agora, ela já agilizou, já marcou e eu Quem ama cuida. cheguei no médico, falei para ele, você Parabéns, pensar, foi ter Eilinha. um ano, levei uns exames, e foi, mas infelizmente... nós vamos fazer o toque. Falei, só tá brincando. Ele falou, meu filho, tem jeito não. Ainda Não brincou. escapou. Foi um profissional muito assim, achei o jeito dele tratar a gente, Profissional. é profissional mesmo. E a gente fica receoso. Porque eu tô Sim, contando aqui sim, agora, é claro. tô falando aqui o jogo, mas assim, eu vejo que tem que passar isso para as pessoas. Sim. Não é bom, mas a saúde, acho que a vida vale mais. Por isso que eu tô perguntando ao senhor, o Sim, PSA ou o de toque, qual que é seguro? Doutor, então vou pedir para o senhor esperar um pouquinho, né? Olha que legal, a gente está até discutindo, batendo esse papo aqui entre homens, né? Desconstruindo esses mitos que tem sobre o câncer de próstata, né? Falando sobre o Novembro Azul, que é tão importante. Sim. Mas essa resposta que o vereador está te perguntando, eu quero que o senhor responda daqui a pouquinho, porque a gente vai para o intervalo. Agora mesmo, tá bom? Perfeito. Já a gente está de volta. Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar, quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. Acessibilidade é um direito indispensável às pessoas com deficiência, mas infelizmente isso nem sempre é respeitado. Então, vamos ver alguns direitos que podem ser exigidos? Transporte público. Pessoas com deficiência comprovadamente carentes têm direito ao transporte coletivo gratuito. Dependendo da legislação municipal, esse direito pode ser estendido ao acompanhante. Deficientes visuais podem viajar acompanhados de cão-guia e pessoas com deficiência física ou doenças que limitam coordenação motora podem desembarcar fora do ponto, desde que observado o itinerário da linha. E lembre-se, acessibilidade não é um favor, é uma obrigação da sociedade. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma instituição criada para garantir direitos, olhar para cada um dos brasileiros pensando em todos eles. Porque quando somos tratados com igualdade, ficamos mais fortes e este é o melhor jeito de seguirmos em frente. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais trabalha pelo João, pela Júlia, pelo Antônio. Como defensor da sociedade, o Ministério Público tem autonomia e trabalha de forma independente. Por isso, não está subordinado aos poderes legislativo, executivo ou judiciário. São muitos os interesses coletivos e individuais que envolvem a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, como combate ao crime, meio ambiente, família, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, consumidor, patrimônio público, saúde, educação, defesa dos direitos humanos, entre várias outras atuações. Ministério Público de Minas Gerais, uma instituição sempre perto de você.
Olá, estamos de volta com o Câmara Debate, hoje falando sobre Novembro Azul, a prevenção contra o câncer de próstata. Aqui no nosso estúdio eu recebo o Dr. Leonardo Santos, que é oncologista, e também os vereadores Odair José e Luiz Eduardo Dudu, que faz parte da Comissão Especial de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. O vereador Odair José deixou uma pergunta aqui antes do nosso intervalo para o Dr. Leonardo sobre 2 tipos de exame, o PSA e o exame de toque, que é muito popular entre os homens, né, para fazer essa prevenção do câncer de próstata. Então, doutor, qual que é essa diferença? Explica pra gente o que é esse exame, o PSA. Esse é um tópico muito interessante que vale a pena a gente gastar uns minutinhos até para conscientizar a população. Antes de mais nada, só para a gente definir para a população o que é PSA. PSA é uma proteína, né, que o tecido da próstata produz. Então, antes de mais nada, se dosar aqui de nós 4, pegar nosso sangue agora e dosar esse PSA, a gente vai ter um valor. Então, o homem normalmente tem esse PSA. O PSA, ele não é uma proteína do câncer de próstata, ele é uma proteína da próstata. Sim, então, com isso, a gente já começa a pensar. No câncer de próstata, quando a gente tem o câncer de próstata, esse PSA, como no câncer a gente tem uma proliferação celular anormal ali na próstata, esse PSA ele pode aumentar, muitas das vezes de forma muito exagerada. Mas é importante a gente salientar para a população também que muitas das vezes, às vezes vai pegar um exame despercebido, vai ver, vai assustar, às vezes vai cair no chão de susto, é que outras condições, inclusive condições benignas, elas podem aumentar o PSA. É mais raro, mas o homem pode ter prostatite, que é a infecção da próstata. Tendo essa prostatite, o PSA às vezes ele pode aumentar. Se fala muito que o homem que anda muito de bicicleta, pelo contato ali da pelve, ali com o banco da bicicleta, ele pode aumentar o PSA também, de forma natural. Então isso é verdade, não é mito. Isso é verdade, não é mito. E até a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna, ela também pode cursar com aumento do PSA. Então, respondendo parte da pergunta, o PSA ele pode aumentar com câncer, mas pode aumentar em outras condições também. Então, que a segunda pergunta é o toque, né? Que eu acho que parte do tabu que envolve câncer de próstata é o homem querer deixar de lado o toque, né? Não fazer o exame. Não fazer o exame. Mas o que a gente coloca é que se complementam. Eu ia perguntar agora. Exatamente. O PSA, tendo isso que a gente colocou aqui, sabendo que ele aumenta em outras condições, uma avaliação clínica mais detalhada, ela pode ser importante. E dentro desse exame clínico, nesse exame físico, o toque, ele pode ser importante também. Por que o toque é importante? Porque fazendo o toque, o urologista, ele consegue ter acesso ali à periferia da próstata, da glândula, a parte mais periférica, e através desse toque ele consegue avaliar, o urologista, o médico experiente, a consistência dessa próstata, e da forma com que ele toca ali a próstata, como ele sentir esse tecido, ele já pode produzir algum alerta, essa consistência aqui não está legal, merece uma avaliação mais pormenorizada. Às vezes mesmo o PSA estando normal, tem esse detalhe também, por mais raro que seja, às vezes o câncer de próstata ele pode não produzir um aumento muito expressivo do PSA. Então eu diria que eles se complementam. O exame de toque, então, nessa situação, eu acredito pelo que o senhor está falando, me corrige, é o mais certo de fazer. Eu tenho um diagnóstico mais acertado, vamos se dizer. Os dois em conjunto, digamos assim. Um complementa o outro. E muitas das vezes a gente vai ter que utilizar de um terceiro exame, de uma terceira avaliação. Mas os dois, eles se complementam, digamos assim. Ou seja, doutor, para o público masculino que ainda sofre com esse tabu, não está escape, não está liberado, não tem fuga para o exame de toque.
Lembrando que ele pode e vai salvar a vida daqueles que já estejam acometidos pelo câncer de próstata. Né? Exatamente. Muito do homem fica naquilo. Às vezes o homem vai no laboratório, o próprio laboratório oferece no Novembro Azul a coleta do PSA com preço mais camarada, mas isso realmente não dispensa avaliação urológica e o toque retal. E quanto tempo dura esse exame? É simples, o toque ele é feito no consultório, é questão de minutos, pouco tempo, 1 minuto, 2 minutos no máximo. Até aproveitando esse gancho, eu posso falar, né, Sim. que eu fiz o exame recentemente. Tem lugar de fala? Com lugar de fala, não tem jeito. Te orientando, passando isso aí para todos os homens, quando eu procurei, a minha preocupação por ter já dados na família, né, que teve câncer de próstata, que é o meu pai, e um tio meu que hoje toma uma injeção, que é feita, que por causa da idade, já está com 87, mas de ano em ano ele tem que tomar, 6 meses tem que tomar essa injeção. Sim. O senhor sabe, depois eu posso até explicar. E eu procurei. Então, assim, o que eu fiquei mais feliz, porque o receio que eu tinha de chegar ao urologista, com esse medo, que o homem tem essa vaidade, sim, esse receio, e o que eu fiquei lá, que realmente são profissionais capacitados, profissionais que passam total segurança para a gente, com total respeito e conversa com o paciente, deixou eu livre no consultório, igual o senhor falou, a preocupação minha, quando fez o exame de Tóquio, no mesmo momento, foi coisas rápidas mesmo, igual ele falou, minutos, né, e ele falou, fica tranquilo, tá, sua próstata tá beleza, não tem nada normal, tá certinho, se continuar assim, tá tranquilo, o seu problema foi o problema hemorroida. Mas vamos passar o medicamento, que se não curar, a gente tem que fazer a cirurgia, mas eu creio que nós vamos conseguir fazer essa coisa. Então, eu estou tomando os medicamentos, graças a Deus está melhorando, e quebrou esse tabu. Sim. Né? Quebrou esse tabu, por quê? Porque eu vi a importância da prevenção. E eu quero passar isso para relatar esse problema que eu estive agora recente para todos os homens. Não tenha vergonha. Vergonha é depois constatar uma doença que mata, uma doença que acaba com a família, que sofre todo mundo junto, e depois que o trem avança, né, que a gente teve um assessor que faleceu ano passado, tanto que a família foi dolorida, e depois que ele toma um certo, não tem, aí o sofrimento é maior, que vem quimioterapia, radioterapia, e às vezes vai só prolongar, e dependendo da situação, vem a óbito igual veio. Então, assim, quero passar esse recado para todos os homens, não tenha receio, não vamos ter esse preconceito, estamos no século XXI, nós temos vários profissionais que atuam nessa área, que é um profissional excelente, que vem ali para realmente cuidar da vida do paciente. Então, assim, gente, vamos, faz o exame, Novembro Azul, está aí a TV, todos os médicos falando no Novembro Azul, é a prevenção, está tendo a oportunidade, nós homens, sair desse papel de machismo e vamos cuidar da nossa vida, que acho que a vida não tem preço. Ela não tem preço. Que quando você tem uma vida adequada, que você faz os exames, tudo certinho, e as prevenção, você tem mais anos com a sua família, com o seu familiar, com o seu filho. Então, eu peço, faça o exame anual, né, doutor? Doutor Leonardo pode falar mais do que ainda. Vamos trazer isso para dentro da realidade, o homem, vamos fazer, gente, porque acho que eu vi a importância e quando você sai do consultório, legal, tranquilo, sai coando, eu cheguei em casa e falei, meu bem, vamos comemorar que hoje foi só festa. Aí, ó, bom coisa demais, boa, doutor tranquilidade. Leonardo. E também acaba se tornando um exemplo, Um exemplo, né, sim, vereador? com certeza, é um exemplo. Para mim foi. Sim. É um tabu, gente, que eu vou falar para vocês, 51 anos de idade. Aí. Eu só fui depois de uma semana de tanto pensar, preocupado, mas eu falei, eu sou o presidente da Comissão do Câncer. Eu passo para as pessoas o que eu tenho vontade de passar para eles, para salvar a vida, tem que começar por mim. Então eu quebrei, eu mesmo, o vereador Odair José, quebrou esse tabu. Esse tabu. E hoje eu estou aqui para contar um relato que aconteceu comigo, mas graças a Deus foi outra coisa. E vamos cuidar da saúde, nós precisamos fazer isso. Sim. E assim, Pode falar, doutor. é um exame, entre aspas, barato, né? Correto. Simples, não tem risco de complicação nenhuma. E é muito mais barato do que uma ressonância, uma tomografia, mais barato do que a própria mamografia que a mulher faz, né? Ó, aproveitando a fala do vereador Odair, assim, os senhores têm contato com a população o tempo todo, né? As pessoas chegam até os senhores. E eu queria saber se os senhores percebem que as pessoas estão mais abertas a pegar essas informações, a cuidar mais da saúde. Qual que é o cenário que vocês veem aqui da população? Caritel, eu vou ser muito sincero com você. Nós observamos, não sei o vereador Odair, mas eu, Dudu, percebo o seguinte, eu vou resumir para vocês.
Meu irmão faleceu no dia 21 de dezembro passado, devido a um câncer. O foco do câncer foi colo retal, com metástases intestinais, na bexiga, glândula seminal, entre tantas outras coisas. Então, o meu irmão foi aquele velho caso, não tanto por machismo, mas por falta de tempo. Professor, dava aula de manhã, de tarde e de noite, em 2 escolas, uma faculdade, e quando ele percebeu os sintomas, já estava bastante avançado e infelizmente não teve condições. Hoje, o que nos preocupa, eu vou dizer assim, enquanto seres humanos, não só à frente de uma comissão de enfrentamento ao câncer. Nossos deputados, o Wellington e Elismar Prado, estão na luta junto a nós já há muito tempo. Aliás, nós estamos na luta junto a eles e nós testemunhamos o seguinte: infelizmente, doutor Leonardo, ainda se tem uma dificuldade muito grande de conscientização daqueles que não testemunharam isso. Aqueles que não perderam um ente querido, se bem que é raro achar alguém que não perdeu um parente ou um amigo, né? Mas, infelizmente, ainda se tem muitas pessoas que não entendem a importância da prevenção, a importância de ações como essa, desse debate, ou mesmo das ações da comissão, das audiências públicas, dos movimentos na rua, das campanhas publicitárias, como, por exemplo, o Novembro Azul. Então, nós ainda temos uma dificuldade de conscientizar a população que não viveu isso. Infelizmente, ainda acredito que tenhamos muitas pessoas que vão esperar viver ou vivenciar isso para entender a gravidade da situação. Daí a importância de insistirmos nessas abordagens, nesses trabalhos. No ano que vem, a gente mesmo fora do mandato na Câmara Municipal, nós deveremos continuar sim esse trabalho de uma forma muito acentuada junto aos nossos deputados, Elismar e Wellington, porque é uma missão de vida, entendendo que pode e vai salvar vidas, mas que infelizmente ainda tem um público que persiste no erro de não prevenir, de não abraçar, de não entender e de não multiplicar essa ideia da prevenção ao câncer. Certo. Vereador Daí tem a mesma visão? Como é que é? Concordo praticamente com o vereador Dudu, né? E eu posso falar dentro desse mandato de vereador, assim que nós assumimos, Dudu era presidente da comissão do câncer, e eu estava como membro, e hoje como presidente da comissão do câncer. Dentro de 3 anos de mandato, eu recebia por dia no meu gabinete 5 pedidos por dia. O dia que não chegava nada, chegava 2, 3 de câncer. E isso preocupa. Né? O pessoal chega ali, quando as pessoas chegavam pedir esse pedido para a gente ia analisar o processo, já era um câncer até um pouco avançado. Então, assim, essa preocupação. Por isso que eu falo da campanha Novembro Azul e a população em si, tanto o homem, tanto a mulher, né, que se previne. Né? E nós temos, igual o doutor Leonardo falou, gente, é barato. A prevenção, o custo dela é muito barato quando você está com um problema. Então, evitar o problema é melhor do que estar com o problema. E, assim, na área do homem, igual o Dudu falou, hoje, muita gente, já estou falando uma conversa muito séria, um tema muito importante, e a maioria das pessoas lá fora, eu falo por amigos, colegas, às vezes dentro da família, quando você fala fazer esses exames, vira chacota, eu não vou não. Você foi lá, com todo respeito, doutor, eu vou falar aqui abertamente, acho que eu posso nesse programa. Não, eu vou lá levar a dedada do médico, mas não vou mesmo. Né? E vira uma brincadeira, mas se a pessoa pôr na consciência, gente, é uma coisa séria. Dedada que salva a vida, né? Vamos se dizer, igual o vereador, é uma dedada que salva a vida. Gente, nós estamos fazendo um diagnóstico, uma prevenção, tanto o homem, tanto a mulher. Por isso que eu falo, né? O homem vive, igual o vereador Dudu falou, 7 anos a menos, porque esse receio de procurar. Eu espero e vou vivenciar isso aí, que nós podemos mudar esse cenário no Brasil ou no mundo, né? O doutor Leonardo sabe explicar melhor, que o homem saia desse machismo e vem realmente para a realidade. E nós falamos aqui com o doutor Leonardo, ou nós vivemos num mundo de correria, trabalho cansativo, vamos pôr, alimentação, mal alimentação. Por mais que o homem hoje o ser humano vive mais, mas você pega a nossa alimentação, é propício a doenças, né? Vinha a doença do câncer intestino e várias outras doenças. Hoje o tabagismo, que hoje o senhor falou que é o que mais mata, hoje é o câncer de pulmão.
Então, assim, nós estamos trazendo para a realidade, e nós estamos passando esse bate-papo aqui, essa conversa, ela é muito importante, ela tem que chegar nessa população, ela tem que chegar no homem, que nós precisamos ter saúde. E quando você tem saúde, você vive melhor. Quando você tem um problema que afeta a família, esse não vai afetar só a pessoa que está com o problema, é uma família inteira, é um filho, é o pai, é a mãe, é a esposa, às vezes é o neto, sofre todo mundo junto. E por quê? Porque eu acho, igual eu falo, os governantes nossos hoje, eu acho que eles eles tinham o dever de trabalhar mais na prevenção no que no tratamento. Porque, para mim, o tratamento sai mais caro para os cofres públicos do que a prevenção. Ou eu pergunto, o porquê dos governantes não trabalhar nessa prevenção? Os médicos falam direto, nós vemos aí essas campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, não sei o quê. Então, por que não vamos trabalhar e levar isso para a sociedade? A sociedade precisa saber que a prevenção, de fato, ela salva a vida. E eu falo com propriedade. Muitas pessoas, colegas meus, que já foram com esse problema de câncer, eu falo, foi falta de procurar um especialista e se prevenir. Perdi um amigo recente, com 32 anos, com câncer, uma ferida. Menino. Até me desculpa eu falar, saindo fora um pouquinho do câncer de próstata, mas eu tenho que falar esse relato. 32 anos, Jovem. fumava, doutor Leonardo, e deu uma ferida na língua. Uma ferida na língua. E ele viu como uma afta. E foi deixando, depois o trem foi inchando, foi atrapalhando. A irmã dele um dia, a irmã dele contando pra gente, foi num rancho, estava na pescaria, e ele, que a dificuldade foi aceitar normal do finado Leandro. E falou, por que você tá aqui? Ele foi contar, a hora que ela abriu a língua, já estava uma feridona. Nossa. A hora que ele foi procurar o tratamento, já era o câncer. Aí tinha que fazer uma cirurgia, não sei se eu pode até falar se isso ocorre mesmo, tinha que amputar um pedaço da língua, e ele não quis. A hora que ele resolveu fazer a cirurgia, já era tarde. E hoje, infelizmente, faleceu com 32 anos. Nossa. É por isso que eu falo aqui, gente, prevenção não tem tratamento melhor. Vamos levar mesmo com sinceridade os homens, larga do machismo, larga da brincadeira. Saúde é uma coisa séria e não se brinca, que não é só a pessoa que sofre, ele leva uma família inteira a sofrer junto com ele. Sim, e foi assim, nesse... Desculpa, doutor. Hoje a gente sabe que, assim, eu acho que um foco muito grande de nós como formadores, né, de opinião, pessoas que difundem a informação, a educação, ele é um ponto primordial, né? Infelizmente, a gente tem em Uberlândia, nesse Brasil afora, pessoas nas quais a informação talvez não chega nesse mundo muito digital nosso, né? Às vezes, quem mora na zona rural, pessoa de certa idade, às vezes não tem um acesso igual o mais jovem tem, mas a gente de fato vê. Isso que a gente fala que é como se fosse uma negligência consentida, em que o indivíduo ele tem a informação e realmente pesa isso muito o nosso mundo hoje, essa correria, o nosso estilo de vida. Tudo muito rápido, tudo né? muito rápido, imediatalista. A gente não consegue parar assim para refletir e guardar um tempo para a gente vai postergando. E muitas das vezes postergamos a nossa própria saúde. E a gente não sabe que aquilo muitas das vezes é uma batata quente, né? Correto. Que em alguns casos isso pode, na frente, pagar-se seu preço. Então, realmente, além dessa questão da conscientização da informação, eu acho que essa alta reflexão do indivíduo é muito importante também. E a gente, assim, nós quatro aqui, no nosso estilo de vida, muitas das vezes a gente pode deixar isso passar, né? A gente talvez peca também pelas demandas do dia a dia. Então, esse é outro ponto que nós, como população, temos que talvez evoluir um pouco mais. Doutor, desculpa, Caritel, só para complementar aqui, o que o Odair falou aqui, que ele nos trouxe, foi exatamente isso que fez com que o deputado Wellington Prado me ligasse numa tarde e dissesse, Dudu, nós precisamos de uma comissão de enfrentamento ao câncer na Câmara Municipal de Uberlândia. O trabalho da comissão. Quando ele me ligou, ele falou, Dudu, nós precisamos da comissão aí. Foram mais ou menos uns 15 meses de briga, de confrontos, de conflitos e tal. Aí eu criei o projeto, liguei para o Odair, né? Falei, Odair, eu queria você comigo nessa. Além, claro, de outros colegas, né? Então, nós criamos ali a comissão.
colocamos o projeto, depois de 1 ano e 3 meses conseguimos a aprovação dele e justamente sob esse argumento, nós temos o poder da prevenção, somos formadores de opiniões, somos pessoas públicas, somos o poder público, o poder legislativo dessa casa, dessa cidade. E nesse sentido nós trouxemos essa comissão que tem como objetivo principal conscientizar sobre os riscos do câncer e a importância da prevenção como melhor remédio, como forma mais eficaz de salvarmos vidas. E nesse sentido trabalhamos aí com audiências públicas, rodas de conversa não conseguimos ainda, infelizmente, mas tivemos N possibilidades de levar informação, inclusive com pessoas profissionais também da área, tal como o Dr. Leonardo aqui, hoje nós já tivemos o Dr. Rodolfo, entre outros oncologistas, né? E nós discutimos essa temática. Falamos sobre a importância da discussão do assunto, entender os tipos de cânceres e tal. E eu fico honrado, me sinto honrado de hoje poder falar sobre isso aqui com vocês, considerando aí o respeito, né? A força que esse projeto, que esse programa, que essa emissora tem. Então, para nós é uma honra muito grande. Eu falo em nome dos nossos deputados também, o Wellington e Elismar Prado. E, vereadores, quais são os destaques durante esse tempo de comissão? O que já foi feito que vocês carregam assim de orgulho mesmo, feito pela comissão? Não vou atropelar, vou deixar o Daí falar um pouquinho também. Vereador, nós temos hoje, além, claro, de ter a prevenção como o melhor caminho, nós trabalhamos muito, nós cobramos muito. O Daí está aí como testemunha, o assessor do Daí, o Mike, está ali também acompanhando. Acho que o Ronaldo lá na TV Câmara, lá na Câmara, tem acompanhado também. O que a gente fala muito? Pessoal, nós temos hoje 2 pilares de qualquer trabalho voltado para o combate ao câncer. Nós temos a legalidade, o ordenamento jurídico brasileiro hoje conta com 2 leis que são, assim, nossas mães nessa batalha. Uma é a Lei 12.732 de 2012, que garante ou deveria garantir que pacientes diagnosticados com câncer no Sistema Único de Saúde comecem o tratamento com até 60 dias. Pessoal, é uma vergonha para nós nos sentimos assim constrangidos mesmo, porque nós sabemos que não funciona dessa maneira. Daí, mais uma razão do Wellington lá em Brasília, o Elismar em BH, nós aqui em Uberlândia, virmos então com essas comissões. Por quê? 30 dias para diagnóstico. A lei dos 30 dias existe, mas infelizmente em quase todo o país, para não dizer todo o país, ela não é cumprida na totalidade, não é? E isso tem ocasionado mortes, muitos óbitos que poderiam ser evitados. E, além da lei dos 30 dias, essa que eu li agora, que é a lei dos 60 dias. Diagnosticado com o câncer, 60 dias para início do tratamento. Porque esse tratamento, que mesmo com a lei dos 60 dias, esse tratamento pode sim, em 60 dias, ser desnecessário, porque pode chegar ao que nós chamamos, o Dr. Leonardo pode me corrigir, né, ele tem muito mais propriedade, pode-se chegar ao que chamamos de inoperabilidade, uma condição de inoperabilidade, ou mesmo o óbito. Então, nós temos essas 2 leis, precisamos trabalhá-las, colocá-las em prática, tirarmos elas do papel, fazer com que elas saiam da teoria e se materializem, porque isso pode e com certeza irá salvar vidas. Então, essas 2 leis são 2 trampolins, 2 pilares que nós temos hoje em tudo quanto é audiência pública, debate, onde nós formos, onde nós vamos, nós trabalhamos inicialmente essas 2 leis. Vereador, só repete então, a primeira lei é a dos 60 dias. Nós primeira temos lei aqui, dos 30 olha, dias. Dos 30 a dias. primeira é a E a dos segunda? 30, né? Depois vem a dos 60. A 60 dias. Eu até abri aqui, ó, a lei dos 30 dias, pessoal que nos acompanha, a lei dos 30 dias é a lei 13.896 de 2019. Essa lei estabelece que pacientes com suspeita de câncer devem realizar os exames diagnósticos no Sistema Único de Saúde em até 30 dias. Pessoal, perguntas muito comuns, desculpa, Caritel, porque eu me empolgo. Não, pode falar. Fala-se sobre suspeição. Aquele paciente que se fala, pode me corrigir, tá, doutor, por gentileza. A alta suspeição, ela permite, ela abre então uma prerrogativa para que se acelere todo o processo. Então nós temos essa lei dos 30 dias, que é a lei 13.896 de 2019. E temos também a lei 12.732 já de 2012. Essa lei já é mais velha, é a que garante que os pacientes diagnosticados com câncer no Sistema Único de Saúde, SUS, comecem
iniciam o tratamento em até 60 dias. Então, o prazo começa a ser contado a partir da confirmação do diagnóstico médico, que vai acontecer através de uma biópsia. Vou deixar o doutor Leonardo falar, que eu tenho certeza. Só pegando um complemento, fica à vontade daí. Dudu. E o que nós sentimos na pele, né, enquanto eu, presidente na comissão do câncer com o vereador Dudu, e o doutor Leonardo pode explicar melhor para nós, e a gente trabalhou com vários pacientes, eu falo, né, no gabinete, com vários pacientes do câncer, a dificuldade que eles têm com essa lei. Então, se a lei, nós, infelizmente, eu vou falar para vocês, infelizmente, nós temos lei demais no país, só não é cumprida. E para você ver, uma lei dessa aí, que é muito importante nessa matéria que nós estamos falando aqui do câncer, se fosse cumprida por lei, eu garanto para você que dessa data que foi, né, vinculada a essa lei, teria muitas vezes pessoas que poderiam estar vivas para contar a história. Então, assim, é uma coisa muito dolorida a gente ver uma lei num país que realmente ela não é respeitada. Isso é dolorido para nós que está nessa comissão do câncer. E eu falo para os doutores também, que eu tenho certeza que eles têm esse mesmo pensamento, que trabalham ali para salvar vidas. E eu vejo assim, ó, pessoas ligarem no meu gabinete, vereador, pelo amor de Deus, meu pai vai morrer. Porque a gente vai lá, fala que é tal dia, aí a cirurgia está marcada para o meu pai, dia 27, tive um caso agora recente, foi lá, não, já não pode ser mais, jogou para o mês de dezembro, e o paciente está sofrendo com dor. E cadê essa lei? Por que não se cumpre? É onde nós estamos falando um debate que é um debate sério. Se a lei fosse cumprida, doutor Leonardo, eu tenho certeza, o senhor Cometo pode me falar aqui, e me corrige se eu estiver errado também. Se fosse cumprida essa lei, eu tenho certeza que muitas pessoas estariam aí vivas ou fazendo um tratamento adequado com a possibilidade de chance real de vida. E não é isso que nós vemos acontecer no nosso país. Não se respeitam lei. E a gente sofre muito com isso, porque a gente vê a dor das pessoas, da família e do paciente. E eu tenho certeza que o senhor pode falar com mais propriedade para a gente aqui. Isso, até puxando o gancho, para a gente dar um exemplo prático dessas leis, é mais ou menos falando em câncer de próstata, né? Aproveitando o embalo. O embalo do Novembro Azul. Sim, exatamente. Lógico. Vamos supor, o indivíduo passa com o urologista faz o exame de toque e viu que esse toque está alterado, ou que mesmo o PSA está alterado de uma forma que o alerta. A partir daí, esse paciente ele já se enquadra como uma suspeição. Então, esse paciente ele já está no consultório do colega, mas esse paciente ele tem que, pela lei, né, em 30 dias ter realizado uma biópsia, né? E em 30 dias ele tem que ter tido o resultado dessa biópsia. Correto. Obviamente, a demanda, igual a gente comentou do câncer e de outras doenças como um todo, elas são crescentes, né? Muitas das vezes a gente sabe que esse período aumenta um pouco mais porque, às vezes, os serviços não conseguem suprir a demanda. Mas, em 30 dias, esse paciente ele teria que ter o resultado dessa biópsia. Em até 30 dias. Não quer dizer que, assim, se puder, com 10... Era melhor, mas tem 30 dias que é a lei respeitada, né? E a partir do resultado da biópsia, ele tem que, em 60 dias, ter acesso aos outros exames complementares para, a partir daí, ser programado e ter iniciado seu tratamento. Isso. Seja rádio, seja cirurgia... E, a dependendo do caso, outras modalidades de tratamento, quimioterapia e etc. Só para a gente ter esse exemplo prático para a população. Então, é assim que a gente enquadra essa questão da suspeição. O que a gente vê é que, por exemplo, quem vai fazer uma biópsia, quem faz uma biópsia, a gente, idealmente, através das políticas públicas, a gente tem que ter fluxos preferenciais, né? Por exemplo, esse indivíduo que biopsiou a próstata e tem uma alta suspeição de um câncer, o que a gente vê é que a lâmina dele, a biópsia que vai ser analisada por um profissional, ela não pode cair, por exemplo, na mesma fila de um caso de baixa suspeição, por exemplo, de uma retirada de vesícula, que obviamente merece o exame com também, certeza, né? Mas assim, com uma urgência muito menor. Indicativo menor, né? Um indicativo menor. Então, otimizando esses fluxos, né? Aproveitando nossos recursos, obviamente contratando mais profissionais, hipertrofiando as nossas tecnologias, porque a gente sabe que quando a gente fala em oncologia, a gente
demanda também muito de tecnologia, não é só o profissional, né? Correto. Esse profissional precisa, obviamente, de um equipamentos, microscópio né? para ver essa lâmina, né? Precisa do corante certo, precisa do preparo certo, e é claro, mais para frente, seja o cirurgião, o radioterapeuta que for atendê-lo, ele precisa, o cirurgião precisa de um instrumento cirúrgico adequado para operá-lo, o radioterapeuta precisa da máquina funcionando. Então, é otimizando esses fluxos que a gente tem que alcançar o objetivo dessa lei, que realmente a gente vê que em alguns casos é isso que vocês colocaram. Às vezes é uma biópsia que demora, e às vezes não é culpa nem do laboratório, porque o laboratório está talvez com isso aqui de lâmina para analisar, né? 20, 30 lâminas para analisar de alta suspeição, né? Então, acaba que vira uma bola de neve. Correto. Certo, agora eu vou seguir uma temática. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre antigamente, né? Parece que antigamente as pessoas morriam mais jovens, né? E hoje a gente vê hoje a população está chegando numa idade, né, mais velha, né, doutor? E ao mesmo tempo tem muita gente com câncer, né? E a expectativa é que esse número aumente daqui a alguns anos. O que explica? Por que morriam pessoas mais antigamente, mais jovens, e hoje tem pessoas chegando à idade mais avançada, porém com câncer? Só um minutinho nesse tema do Caritel, eu achei interessante a pergunta dele e faço um em cima, se me Sim, permite. por favor. Porque eu quero fazer, será porque hoje vive mais, porque a tecnologia também, o avançamento na medicina melhorou? Sim, são vários pontos que a gente pode pensar em cima dessa questão. Primeiro, realmente, as nossas tecnologias melhoraram, né? Antigamente, a pessoa morria, na época dos nossos avós, talvez até pais, a pessoa morria e ficava por isso mesmo, né? A pessoa, igual a gente brincou, ela morria de morte morrida. E às vezes aquilo era tido como natural, mas às vezes era um indivíduo de 50 anos, 60 anos. Hoje, se alguém chega para você e fala que fulano com 50 anos faleceu de causas naturais, você já abre o olho, né? Você já questiona, você já fica com uma pulga atrás da orelha, né? Que não é o habitual. É verdade. Então, eu acho que em parte, porque parte desses óbitos a gente não tinha muita explicação, a pessoa adoecia e não tinha diagnóstico. Eu acho que em parte por isso contribuiu para o aumento do número de diagnósticos, né, nas últimas décadas. Segundo, felizmente, por esses avanços da medicina, nós temos vivido mais. A população brasileira atingiu uma expectativa de vida que hoje está entre 70 e 80 anos, chamando a atenção para aquilo que a gente discutiu no início. A expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem, né? Então, à medida que a expectativa de vida da população aumentou, nós estamos suscetíveis a doenças crônicas, pressão alta, hipertensão, diabetes e alguns outros problemas de saúde, inclusive o câncer, que algumas décadas atrás não tinha essa mesma magnitude. Mas ao mesmo tempo que a população está envelhecendo mais, a expectativa de vida aumentou, nós estamos sujeitos a fatores externos que, ao mesmo tempo, podem contribuir para esse aumento da incidência dessas doenças crônicas, inclusive o câncer. Hoje, nós somos muito mais sedentários, né? Que na época, ao mesmo tempo, dos nossos avós e dos nossos pais, o nosso acesso à comida industrializada, processada, industrializada, é muito mais comum. Antigamente, a pessoa para fazer um churrasco, a pessoa para comer um bolo, isso eu lembro dos meus pais, dos meus avós comentarem que isso era só em casa de elite, né? Só elite é uma festa especial. Uma festa especial. Tinha que ser uma data bem especial. Bem especial, viu? Se você for hoje aqui na lanchonete do campus, né? Tem comida industrializada, tem esse bolo, né?
refrigerantes e etc. Toda essa questão alimentar. O acesso aumentou, né, doutor? Que o acesso aumentou. Então, isso influencia também. Então, ao mesmo tempo que a nossa expectativa de vida aumentou, estamos sujeitos a esses fatores externos. E muito importante, só para finalizar a pergunta, que as causas externas que antes matavam muito mais a gente, doenças infecciosas, doenças contagiosas, hoje com as vacinações a gente conseguiu controlar melhor, o acesso a muita informação, mesmo a gente tendo muito... A gente ainda tem bastante morte violenta, né? Acidente de trânsito, violência interpessoal, mas talvez antes... essa ainda era, pela expectativa de vida, causas ainda muito mais predominantes. Então, eu acho que isso é multifatorial e caminha por todos esses fatores. Certo. Viu? Olha, o papo tá bom, tá informativo, mas a gente tem que encerrar. Mas antes da gente encerrar, eu queria que os senhores deixassem um recado de prevenção, de alerta, né? Um puxão de orelha, se necessário também, para esses homens que assistem o nosso Câmara Debate. Queria que o vereador Dudu começasse, então. Caritel, o meu alô, então, para a população que nos acompanha, vai em cima do que o doutor falou. Pessoal, nós temos aí a globalização, os avanços tecnológicos, nós hoje temos vacinação mais eficaz, nós temos todo um sistema de informação mundial, internet e tudo mais, mas ao mesmo tempo que nós temos hoje um índice tão pequeno de mortes por anestesia, como na década de 80, e até com anestesia no dente. Hoje já não se tem isso, tecnologia, avanço, ciência, mas nós temos muito industrial, muita química. Vamos usar as nossas redes, vamos usar as nossas tecnologias para conscientizar sobre riscos, sobre hábitos saudáveis, sobre prevenção ao câncer, sobre tudo o que precisa e que pode salvar vidas, melhorar a qualidade de vida, porque melhor do que, eu digo, morrer cedo com saúde, se pode falar isso, ou viver mais sem saúde. Então é um dilema. Vamos conscientizar, vamos viver mais, vamos contribuir, porque quem ama cuida. Então, dá o alerta, fala da prevenção, porque isso também é um gesto de amor. Caritel, TV, aqui o Câmara Debate, TV Universitária, todos vocês, meu muito obrigado, doutor Leonardo, Odair José, Ronaldo, muito, muito obrigado, que Deus nos abençoe, me sinto honrado estando aqui. Vamos lá, gente, prevenção ainda é o melhor caminho. É isso aí, vereador. Todos contra Odair. o câncer. Quero agradecer, doutor Leonardo, Caritel, Ronaldo, amigo nosso lá na Câmara Municipal, toda pessoa TV, né? Câmara Debate, TV Universitária. Para mim foi uma honra participar desse debate, muito importante, e saio aqui com um aprendizado muito grande, doutor Leonardo, porque é muito importante a gente estar aí com um profissional na área que passa com segurança, né? E a gente fica achando importante um debate. Espero, né, que nós podemos fazer vários e vários debates, conscientização, aproveitando o Novembro Azul. Convido toda a população, os homens, sai do machismo, vamos cuidar da nossa vida. As mulheres, levem os seus maridos para fazer o exame, porque, igual eu falo, a prevenção, ela salva vidas. Depois que as coisas estão feias, é complicado, é dolorido, vai atrapalhar dentro da própria família. São várias pessoas que vão sofrer com você, homem, que não previne. E nós sabemos que nós vivemos num mundo hoje de correria, um mundo de redes sociais. Então, nós temos informação nas redes sociais, nas TVs, né, que passam os programas, nessas, que faz aqui Novembro Azul, né, que essas de prevenção. Então, eu espero, convido vocês, não vamos deixar a nossa prevenção de lado. E sai bem mais barato prevenir do que o tratamento. Fico muito feliz de participar com vocês, agradeço a Deus, que Deus possa nos abençoar com muita saúde. Caritel, parabéns pelo programa, tenho certeza que aqui é fundamental e vamos levar adiante para a população de Uberlândia e para onde precisar. Nós da comissão estamos levando essa palavra, é uma palavra realmente verdadeira, que nós preocupa sim com a saúde de todas as doenças que tem no Brasil. E fico feliz. Hoje eu ouvindo no rádio a paralisia infantil, que antigamente a maioria das crianças, né, Leonardo, vinha com deficiência, e hoje parece que 30 anos que nós estamos comemorando. Amém. Que as crianças hoje nascem saudáveis. Então o câncer está aí, chamativa está aí, prevenção salva vida. Homens, cuida, que a família sua precisa de você com saúde, não com problema. É isso, vereador, muito obrigado. Doutor Leonardo? Eu acho que o recado que fica, né, por mais que o homem tenha algum receio, que tudo começa com uma discussão, com uma orientação.
Então, o homem, a partir dos 50, 55 anos, procurar aquele profissional de confiança, procurar o atendimento para discutir com ele no consultório como que se faz a prevenção, em nível individual. Fazer o exame físico, se for necessário, dependendo do julgamento, algum outro exame complementar, além do exame do toque, o PSA que a gente tanto falou aqui hoje, né? E discutir com o profissional. Eu acho que tudo começa vencendo essa barreira, né? Essa resistência. E tem que partir do indivíduo, porque a gente faz... A educação é muito importante, mas o indivíduo procurando o colega, o profissional médico, a unidade de saúde, ele já venceu essa resistência e a partir de então é só continuar com a prevenção que passa não só com os exames, né, mas buscando hábitos de vida saudáveis também, que dentro disso tudo que a gente discutiu, diminui a incidência não só de alguns casos de cânceres, né, câncer de próstata, câncer coloretal, mas também outras doenças, hipertensão, diabetes e tudo mais. Então, vencer essa resistência e procurar o atendimento com um médico de confiança. E é isso, é com a fala do Dr. Leonardo, a gente encerra o nosso Câmara Debate. Quero agradecer mais uma vez a participação do Luiz Eduardo Dudu, vereador, também relator da comissão, vereador Odair José, presidente da Comissão de Políticas Públicas de Enfrentamento e Combate ao Câncer, e também ao Dr. Leonardo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Muito obrigado. Obrigado. Bom, o Câmara Debate fica por aqui. Até a próxima com um tema relevante que a gente sempre traz aqui para a gente discutir e informar a população. Para você rever esse programa, é só acessar o canal oficial da Câmara Municipal de Vereadores de Uberlândia. Até a próxima.